Olha, a final da Copa do Mundo entre Argentina e Espanha terminou faz pouco tempo, mas a repercussão está cada vez maior. E o motivo nem foi apenas o título da Espanha. O que está dando o que falar no mundo inteiro é a atitude de Lionel Messi durante o jogo e a confusão protagonizada pelos jogadores argentinos depois do apito final. Fica até o fim, porque você vai entender por que um lance envolvendo Messi virou alvo de críticas pesadas da imprensa internacional, o que realmente aconteceu na briga após o término da partida e por que muita gente está dizendo que a Argentina perdeu muito mais do que apenas uma Copa do Mundo. E o curioso é que muita gente lembra apenas do gol da Espanha na prorrogação, mas a partida começou a mudar bem antes disso. A verdade é que a Argentina nunca conseguiu impor o seu jogo. Desde os primeiros minutos, a Espanha controlava a posse de bola, ditava o ritmo e fazia a equipe argentina correr atrás do prejuízo. Enquanto um time demonstrava tranquilidade para trocar passes e construir as jogadas, o outro parecia cada vez mais nervoso dentro de campo. Essa pressão foi aumentando ao longo da partida, até chegar ao momento que mudou completamente o cenário da decisão. Enzo Fernandes acabou sendo expulso depois de uma entrada muito dura em Pau Cubarsí. A falta foi considerada imprudente pela arbitragem e deixou a Argentina com apenas 10 jogadores em campo, justamente no momento em que mais precisava encontrar forças para reagir. A partir dali, o comportamento dos argentinos mudou completamente. O futebol praticamente desapareceu e o nervosismo passou a dominar o time. Era visível que os jogadores já não conseguiam manter a mesma concentração, enquanto a Espanha permanecia organizada e seguia executando seu plano de jogo. Foi justamente nesse contexto que Lionel Messi acabou protagonizando um dos episódios mais comentados da final. Pouco depois da expulsão de Enzo, Messi iniciou uma discussão mais acalorada com Marc Cucurella. Até esse ponto, muita gente enxergou a situação como algo relativamente normal. Afinal, finais de Copa do Mundo costumam ser extremamente tensas e bate-bocas fazem parte do futebol. Mas a situação ganhou outra dimensão quando o capitão argentino foi em direção à equipe de arbitragem, reclamando da atitude do defensor espanhol. O motivo dessa reclamação chamou bastante atenção por causa de uma regra específica que vinha sendo aplicada durante a Copa do Mundo de 2026. Ao longo do torneio, a FIFA adotou uma orientação rígida em relação aos jogadores que escondessem a boca de maneira deliberada, enquanto conversavam com adversários ou membros da arbitragem. Por isso, quando Messi reclamou da atitude de Cucurella, muita gente interpretou que ele tentava fazer a arbitragem aplicar essa mesma punição ao jogador espanhol. A cena rapidamente repercutiu entre comentaristas internacionais. Durante a transmissão da emissora inglesa ITV, o ex-lateral Lee Dixon foi bastante crítico ao analisar o lance. Segundo ele, recorrer àquela situação demonstrava que a equipe já estava emocionalmente abalada. Na avaliação do comentarista, quando um jogador passa a tentar provocar a expulsão de um adversário por uma situação desse tipo, é porque o jogo já está escapando do controle. Lee Dixon ainda classificou a atitude como infantil e disse que um atleta do tamanho de Messi não precisava recorrer àquele tipo de expediente em uma final de Copa do Mundo. As declarações rapidamente passaram a circular nas redes sociais e dividiram opiniões. Enquanto alguns torcedores defenderam Messi dizendo que qualquer jogador faria de tudo para tentar equilibrar uma decisão de mundial, outros concordaram com Dixon e entenderam que aquela atitude mostrava o tamanho da pressão que a Argentina enfrentava naquele momento. O fato é que, independentemente da interpretação de cada um, a Espanha não se deixou envolver pela confusão. Mesmo com o clima pesado dentro de campo, os espanhóis mantiveram a calma, continuaram trocando passes e seguiram controlando praticamente todas as ações ofensivas da partida. Enquanto a Argentina demonstrava ansiedade, a Espanha mostrava exatamente o oposto: organização, paciência e confiança de que a oportunidade apareceria. E ela apareceu. Já na prorrogação, depois de mais de 100 minutos de muito equilíbrio e domínio territorial espanhol, Ferran Torres aproveitou a chance que teve para marcar o único gol da partida. Aos 106 minutos, a bola finalmente balançou as redes. Era o gol que colocava a Espanha novamente no topo do futebol mundial e praticamente encerrava qualquer esperança argentina de reação. Só que, curiosamente, a maior confusão daquela final ainda estava por acontecer. Se alguém imaginava que toda a atenção da partida terminaria quando Ferran Torres marcou o gol do título, se enganou completamente. Na verdade, o clima ficou ainda mais pesado depois do apito final. O que era para ser apenas a comemoração da Espanha acabou dando lugar a uma enorme confusão no gramado do MetLife Stadium. Assim que o árbitro encerrou a partida e confirmou a vitória espanhola por 1-0, vários jogadores argentinos partiram para discutir com os adversários. Em poucos segundos, o que começou como uma troca de empurrões virou um verdadeiro tumulto no meio do campo. Os atletas das duas seleções se aglomeraram próximos ao círculo central, enquanto integrantes das comissões técnicas corriam para tentar separar os jogadores antes que a situação saísse completamente do controle. Por alguns instantes, a comemoração do título ficou em segundo plano. As imagens mostravam jogadores se empurrando, discutindo de forma bastante agressiva e precisando ser contidos pelos próprios companheiros. Vai lá, brasileiro. Torcer pra eles. Vai lá. Olha como esse cara é bandido.
Olha como esse cara é mau caráter. Ele perde a final, esse tal de Paredes. Ele vai agredir o cara por trás, cara. É covarde, é sujo. Se ele fosse sujeito homem, ele iria pela frente. E sabe o que é o pior de tudo isso? De ver brasileiro aplaudindo. Essa corja aqui. De ver brasileiro torcendo pela Argentina. Não dá. Olha isso. Empurrando por trás, socando. Esses caras dentro de campo, eles são sujos. A Argentina é isso aí, pô. Sempre foi uma péssima perdedora. Ganhou com gol de mão, ganhou comprando os jogadores do Peru na Copa de 78, que os jogadores do Peru assumem que foram subornados pra deixar a bola entrar. Foi assim que os caras ganharam, pô. Foi desse jeito, sempre foi. Eu não gosto, eu acho tosco, eu não acho que isso aí é futebol. Tem gente que gosta. Não, esse é o futebol raiz. Beleza, tranquilo. Eu não gosto, eu acho tosco. Eu não consigo torcer pra essa seleção. Os caras cantam aquela musiquinha no ônibus, como o Enzo Fernandes fez, que ele chegou no Chelsea, queriam dar porrada nele, tem que pedir desculpa, e ninguém fala nada. Tem brasileiro que torce, acha bonito, só acha normal. Eles são assim. Os caras são, a Argentina é assim. A expulsão do Enzo, precisamos falar dela. Corretíssima, não tenho o que dizer, né? Acho até que no primeiro tempo o Slavko Vincic segurou o cartão, o McAllister deu uma no começo do jogo que era para tomar cartão. Ah, mas é o começo do jogo, ele não vai dar, uma pena, tinha que dar. Mas os cartões do Enzo, não tem o que falar. Primeiro cartão bobo, até o Scaloni fala disso na coletiva, poderia ter sido evitado. Ele comete ali uma irregularidade no meio-campo, dá um soco no ar para dar um chilique e reclamar do árbitro. Amarelo. Quando precisou fazer uma falta realmente para cartão, tomou vermelho. Levantou o Cubarsi, deu uma jantada no Cubarsi. Tem nem o que dizer. Eu acho que a arbitragem foi ok na final da Copa do Mundo. Derrubando várias teses esdrúxulas que surgiram de esquema, favorecimento. Acho que houve erro de arbitragem na Copa. Houve. O Messi não ter sido expulso da primeira partida, para mim, foi um escândalo. Foi um erro gravíssimo de arbitragem. A decisão deixou uma mensagem clara para muita gente. Em uma final de Copa do Mundo, talento individual faz diferença, mas organização, controle emocional e trabalho coletivo costumam pesar ainda mais. A Espanha demonstrou exatamente isso ao longo dos 120 minutos. Mesmo diante da pressão, manteve a calma, executou seu plano de jogo e foi recompensada com o gol de Ferran Torres na prorrogação, que garantiu o título mundial. Já a Argentina saiu de campo cercada por questionamentos. Além da derrota, precisou lidar com críticas sobre sua atuação, sobre o comportamento de alguns jogadores e sobre a dificuldade que teve para competir em igualdade contra uma seleção que naquela noite se mostrou superior. Agora eu quero saber a sua opinião. A Argentina foi simplesmente dominada por uma Espanha que jogou mais futebol ou o aspecto emocional acabou pesando tanto que impediu a equipe de mostrar seu verdadeiro potencial? E sobre as polêmicas envolvendo Messi e a confusão depois do apito final, você acredita que tudo isso faz parte da tensão de uma final de Copa do Mundo ou a seleção argentina realmente passou do limite? Deixe sua opinião nos comentários. Quero saber o que você pensa sobre essa decisão que promete continuar sendo debatida por muito tempo. E se você acompanha tudo o que acontece no futebol, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos.